Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 13 sobre o Evangelho Gnóstico de Tomé. Nessa sequência de vídeos, nós lemos os lógions, os ensinamentos de Jesus e que foram escritos por Judas Tomé. Então é o Evangelho secreto de Tomé, onde se fala apócrifo, né? Evangelho apócrifo. A palavrinha apócrifo vem do grego, de secreto. Era um evangelho guardado só para o conjunto mais íntimo de discípulos que estavam mais próximos a Jesus. Aquele círculo central de discípulos que tinham entre 12, 15, 20 no máximo discípulos e que participavam então desses ensinamentos mais profundos. Bom, no início do Evangelho de Tomé estava escrito: estas palavras são as palavras secretas que o Jesus vivo pronunciou e que o gêmeo Judas Tomé escreveu. Assim começa o Evangelho de Tomé. O Evangelho também dito o Evangelho gnóstico. Por que dito o Evangelho gnóstico? Porque o teor das palavras, a forma de falar, lembra muito o gnosticismo. Gnósticos foram os primeiros cristãos. Todos eles traziam enraizado conceitos da cultura judaica, porque eram todos os judeus, né? Inclusive Jesus. Então traziam enraizado conceitos ali aprofundados do judaísmo, mas traziam também conceitos gregos. E para compreender isso, por que trazem conceitos gregos, né? Do gnosticismo em si, ele tem conceitos ali helenísticos muito fortes ali dentro dele. Para isso, a gente faz um estudo. Eu sempre começo fazendo um estudo aqui da história sobre os conceitos dos primeiros cristãos ali, dos gnósticos, né? De onde veio isso? E aí a gente consegue entender, então, que houveram diversas guerras, diversas invasões, e esses conceitos foram, então, se misturando. Bom, hoje, depois de fazer esse início falando sobre a história do judaísmo, história do gnosticismo, nós vamos, então, ler os lógions de 101 até 107. Lembrando que o Evangelho de Tomé vai até o 114. Então, provavelmente, nós temos 2 episódios ainda. Esse que está começando agora e o próximo episódio. E aí nós encerramos a série de evangelhos do Evangelho Gnóstico de Tomé. Existem vários outros evangelhos. Foram encontrados em Nag Hammadi em 1945, conforme a gente já falou anteriormente. Aqui do lado tem uma imagem desses evangelhos, né, como eles foram encontrados, o estado deles, mas é muito bonito, encapadinhos, né, numa capa de couro, com uma fita que enrola eles. É muito lindo, como se fazia nessa época. Foram encontrado esse conjunto em Nag Hammadi e foi encontrado um outro conjunto por uma coincidência divina, diria Jung, por uma sincronicidade do universo, como diria Carl Jung. Foram encontrados em 1947 no Mar Morto, uma biblioteca que foi a biblioteca dos essênios, a biblioteca de Qumran, uma região lá no Mar Morto. Bom, mas voltando aqui ao Tomé. Nós estamos lendo o Evangelho de Tomé, mas existem vários evangelhos. E a gente vai aos pouquinhos aqui no canal ler vários evangelhos, estudar os evangelhos, o que os primeiros cristãos diziam, o que Jesus passava como secreto para os discípulos mais próximos. Esse conteúdo está nos evangelhos e principalmente no Evangelho de Tomé, mas em vários outros, como o Pete Sophie, por exemplo, que nós vamos ler mais para frente em uma outra série, um outro episódio, e várias outras leituras nós vamos fazer. Por isso, se inscreva, deixe seu like e bora começar hoje então. Bom, começamos como a gente sempre faz, com uma lembrança aqui da história, né, de como viviam os judeus dessa época. Nós já falamos em 2 aulas atrás, nós falamos que os judeus foram levados para o Egito, aliás, foram por conta própria para o Egito, devido a uma grande seca que ocorreu nessa região aí.
Eles foram para o Egito e lá no Egito acabaram escravizados e ficaram escravizados por 400 anos. Escravizados e depois voltaram em 1250 a.C. com Moisés. Voltaram para essa região. Só que em 586 veio Nabucodonosor II, rei dos Babilônios, que invadiu e tomou conta de toda essa região e levou com ele como escravos a maioria dos judeus. Todos os que eram aptos a trabalhar, ele levou. 50.000 foram levados como escravo. Depois, em 538 a.C., a Babilônia é conquistada pelos persas, mais acima, né? Lembrando, a Babilônia ela está aqui a nordeste, mais ou menos, mais para cima um pouco, né? E a Pérsia também, a Pérsia está cá para cima, para nordeste, né? Dessa região toda aqui, que é a região da Galileia, da Judéia, né? E aí, a Pérsia invadiu, tomou conta, ganhou a batalha, tomou conta da Babilônia e, alguns anos depois, liberou os judeus para voltarem para as suas terras. Então, os judeus ainda ficaram algum tempo com os persas e aí puderam voltar então. Voltaram então 50.000, mais ou menos, judeus para as suas terras. Voltaram e começaram então a viver, aqui com uma certa independência. E aí depois nós tivemos Alexandre o Grande, que derrotou a Pérsia, tomou conta, começou a tomar conta do mundo todo daquela época, Alexandre o Grande, né? E Alexandre o Grande, ele trouxe a helenização. O que se chama helenização é a cultura grega para toda essa região. A cultura grega ela era de uma profundidade, inclusive filosófica, muito grande. E os conceitos todos de Filon, um grande filósofo, pensador, né? As vestimentas eram copiadas também pelos próprios judeus, alguns que gostavam da helenização, reconheciam uma grande cultura. Eles começaram, então, a copiar, inclusive, as roupas. Os que podiam, naturalmente, né, mandavam trazer as roupas e usavam aquelas roupas, igual a 1 século, 2 séculos atrás. Aqui no Brasil, nós também mandávamos trazer da França, da Europa, as roupas chiques, né? Então, o povo que podia, naturalmente, pagar, se vestia igual os europeus. Nessa época, de forma muito similar aqui, os que tinham condição reconheciam, então, essa cultura riquíssima grega e começaram a copiar. Mas houve uma divisão. Alguns judeus gostavam e outros não. Outros queriam separar, queriam ignorar ali a helenização que estavam sofrendo e queriam focar na Torá. Então, surgiram, então, dois partidos ali, né, dentro do judaísmo, né? Um que era mais helenístico e o outro que era mais judaico, mais Torá e não queria saber de outra coisa, né? Muito bem, e aí depois Roma, em 198 a.C., Roma derrota então o Império Macedônio, mais uma vez na Batalha dos Sinocéfalos, derrotando Filipe V da Macedônia. E aí veio Roma, então. Epifânio, da dinastia Seleucida, envolve-se na Sexta Guerra entre Síria e Pérsia, sendo impedidos de cercar a Alexandria pelos romanos, né? Alexandria está aqui do lado do mapa aqui, na região leste, né, do nosso mapinha aqui. Opa, desculpe, na região oeste aqui do nosso mapa. Tá? Alexandria, um grande porto para essa época, para quem estava chegando da Europa, ou vinha por cima, né, pelas terras mesmo, ou vinha pelo mar, descendo ali, e saía, normalmente ia parar ali na Alexandria. Bom, haviam então dois partidos, como eu comentei, um contra e o outro a favor da helenização. O helenismo traz os conceitos da existência do todo. Então, aquilo que a gente ouve muito no gnosticismo, né?
a palavrinha do todo, ele veio junto com o helenismo. Ele traz o conceito, por exemplo, os primeiros locais que falou-se de demiurgo, né, que seria ali, não seria um deus, mas seria uma entidade má que cria a matéria, né? Sofia. Então são conceitos todos que vêm do helenismo. Sofia, o logos, né, como sabedoria, conhecimento, sabedoria suprema, e que seria o objetivo da humanidade. Todos esses conceitos, né, que depois foram incorporados e formaram o gnóstico e preencheram várias lacunas aqui nessa região também, nos ensinamentos aqui dessa região, e formaram então os primeiros cristãos com esses conceitos aí fortemente enraizados. Não só nessa região, nós vamos ver na próxima aula, mas os primeiros gnósticos eles se espalharam, né? Logo depois de Jesus, eles se espalharam, inclusive na Europa também, os primeiros cristãos. Bom, houve uma incorporação ao judaísmo, então, e que a Torá era o padrão para os dois, tá? Os dois acreditavam na Torá e não descartavam a Torá. Só que os que acreditavam no helenismo, eles acreditavam que a Torá poderia receber alguns acréscimos, complementos. Eles não eram fechados àquilo que estava na Torá e pronto, né? Sendo que o outro partido não. O outro partido não aceitava nenhuma modificação na Torá. Os romanos vencem, então, em diversas batalhas, o Império Macedônio, na Grécia, inclusive. E este, percebendo o poderio romano, volta, então, para si. Então, foi um momento aí que houve um retorno do Império Macedônio, retornando e se encolhendo. A helenização prossegue fortemente através de Antíoco IV, em Macabeus, no livro Macabeus 1, 56 a 57, do parágrafo 56 a 57, ele diz que a Torá passa a ser proibida e queimada. Então chegaram num nível ali que eles começaram a impor o helenismo e proibir a Torá. E aí foi o momento em que começaram revoltas, né? Porque os judeus acreditavam na Torá e não suportavam ficar sem a Torá. Passa a ser então proibido e queimado. E se alguém se conformasse, a Torá seria condenado à morte. Condenavam também à morte as mulheres que fizessem circuncisão em seus filhos, que eram uma base do judaísmo e que estava na Torá. Ocorreu então uma imensa ira e perseguição e gerou por partes dos judeus uma revolta comandada por Matatias e seus filhos, a revolta dos Macabeus. Essa revolta, muito conhecida, foi liderada então por Matatias, e esse nome, né, Macabeu, vem de Macaba, que é martelo em siríaco. E eles eram grandes guerreiros, né? Tanto ele, Matatias, como os filhos, e receberam então esse apelido aí de Macaba, né? E aí virou a revolta dos Macabeus. Lideravam então o movimento de independência da Judéia e consagraram o Templo de Jerusalém. Em 166 a.C., morre Matatias e assume seu filho Judá. Após a morte de Judá assume Jonatas, que faz alianças com Roma e Esparta, visando mostrar Israel como uma nação livre. Então, no intuito de garantir a segurança de Israel como nação, Jonatas fez aliança com Roma e com Esparta. Em 130 a.C., o reino Seleucida fica então restrito à Síria, mas a independência da Judéia se mantém. Então foi um momento aí muito bom para os judeus, depois dessa revolta dos Macabeus, né?
porque eles conseguiram uma certa independência. Muito bem, vamos falar agora sobre o surgimento dos essênios, né? Até o momento a gente não tinha falado sobre os essênios. Em 130 a.C., o reino judeu cresce e domina regiões da hoje Palestina. Inicia então uma judaização, ou seja, o judaísmo se tornando então nessa região toda aí que antes não havia. Inicia uma judaização forçada de toda a região pelo macabeu João Hircano I. Nesta época, haviam algumas correntes político-religiosas entre os judeus, dentre elas os fariseus, os saduceus e os essênios. Os essênios eram os hassidim, ou hassideus, altamente religiosos, seguiam a lei judaica. A região estava sob o domínio de Hasmoneu, mas com certa independência. Bom, sobre os essênios se colocam aqui, no noroeste do Mar Morto, aqui bem na partezinha de cima. Se procurarem no mapa a palavrinha Qumran, vão encontrar aqui nessa região. E nessa região de Qumran foi encontrada recentemente, inclusive, já tem alguns anos, mas foi encontrada então toda a cidadela dos essênios, né, como se fosse ali um grande monastério ali onde eles viviam ali, muito enclausurados, mas viviam com a sua própria fechados, né, hermeticamente ali fechados, com o seu conjunto de estudo, de alunos, de mestres, né, e alguns que viviam em volta da cidadela dos essênios. Mas não eram de luta, né, eram de oração, de retidão e constante estudo e dedicação a Deus. Isso é uma característica dos essênios. Bom, em 63 a.C., os romanos e judeus fazem um cerco a Jerusalém, por 3 meses e tomam a cidade. Aristóbulo é preso e deposto. Bom, vale dizer que os cercos eram feitos, né, porque eram grandes muralhas, né? E eles fizeram esse cerco, esperaram durante 3 meses, porque normalmente você impede que entre comida e que saiam também pessoas para buscar comida, e o povo vai ficando então faminto, com fome, a água começa também a não ser suficiente para todos, a limpeza da própria cidadela não é feita como deveria ser, e aí eles acabaram se rendendo então 3 meses depois. Segundo Flávio Joséfo, né, nos livros aqui de Flávio Joséfo, dessa época, um pouco depois dessa época, cento e alguma coisa depois de Cristo, né, livros muito antigos, Flávio Joséfo narra que dos judeus caíram 12.000, mas poucos entre os romanos morreram. Bom, Aristóbulo é levado para Roma e para a Judéia. Torna-se reino subordinado a um procurador romano. 37 a.C., Marco Antônio entrega o trono da Judéia a Herodes o Grande. O judaísmo oral, conduzido por Bet Hillel, já falamos sobre Hillel anteriormente, quando falamos dos Tanaíns, né? Mas nessa época, 37 a.C., um pouquinho antes de Cristo, né? Eles começam, então, muito popularmente, a conduzir, então, esse judaísmo de forma oral. Grandes mestres que andavam pelo deserto, próximo às cidades, que não tinham um local específico, muito menos uma sinagoga, que pregavam muitas vezes no deserto com seus alunos. E era uma pregação que levava em consideração, sim, a Torá, mas juntava, além da Torá, a vários conceitos orais que agregava. Os ensinamentos da Torá. Então, todos os ensinamentos da Torá eram explicados, eram condensados, eram tratados numa linguagem que recebia
helenização, recebia outras culturas, outros ensinamentos que os judeus tinham e que durante essas guerras todas eles trouxeram, inclusive ensinamentos do Egito, ensinamentos gregos, ensinamentos persas. Todos esses conteúdos condensados, então, foram formando aqui ensinamentos orais riquíssimos e desenvolveram, então, Hillel e os seus alunos começaram a desenvolver a Mishnah, um livro muito famoso judaico, e o Talmud, também outro livro muito famoso. Bom, não foi Hillel que terminou esses livros. Esse foi um primórdio desses livros. Dizem que, inclusive, a própria Cabala, em sua essência, iniciou com esse judaísmo oral. Foi terminar na Idade Média, né? Foi quando foi terminada a escrita dos conceitos da Cabala, do Zohar e outros livros. Mas, nessa época, todo esse conteúdo místico, religioso, que agregava a Torá, foi então desenvolvido por Hillel. Hillel tinha grandes dizeres, grandes ditados, como, por exemplo, não faça ao outro o que não gostaria que fizessem a ti. Essa é toda a Torá. Agora, ide e aprendei. Então ele ensinava dessa forma, com uma síntese de toda a Torá. Imagina, em uma frase, você sintetizar um livro todo da Torá, né? Naturalmente, o que ele estava querendo dizer aqui, que isso é o que há de mais principal de aprendizado ao ser humano fazer. E sintetizava ali todo o aprendizado dos alunos com essa frase. Não faço ao outro o que não gostaria que fizessem a ti. É a empatia, se colocar no lugar do outro e prestar atenção se aquilo que você está fazendo de alguma forma vai magoar, vai causar algum tipo de infelicidade no outro ser. A Mishnah, falando sobre a Mishnah, não são novas leis, mas a organização dos ensinamentos orais dos Tanaís. Então, são todos os ensinamentos organizados ali nesse livro Mishnah. Ele terminou de ser escrito, a primeira versão dele, lá pelo ano 100 depois de Cristo, então quer dizer, bem para frente. Mas já nessa época, já se anotava e já se passava adiante oralmente, né? Muito oralmente, mas também havia algumas anotações. O fato é que o papel era muito caro, muito difícil de se conseguir, né? E tinha-se que decorar e eram cobrados pelos mestres, né? Pelos tanaíns, que Hillel era um tanaim, era um dos mestres, né? Existe uma sequência de mestres que começou lá no início com Hillel e Rashnah, o outro grande mestre que também atuava nessa época. Mas depois deles vieram vários outros durante 200 anos de ensinamento oral. Muito bem, e em paralelo nesse contexto todo, começam então os essênios também com a sua religião fortemente ali trabalhada, né? E nós vamos falar mais sobre essênios no próximo episódio. Começamos então hoje pelo Logion 101 e hoje vamos do 101 até o 107. Uma quantidade menor um pouquinho aqui de Logions. Bora lá então. O Logion 101 diz: quem não abandona seu pai e sua mãe, como eu, não pode ser meu discípulo. E quem não amar a seu pai e a sua mãe, como eu, esse não pode ser meu discípulo, porque minha mãe me gerou a morte, mas a minha mãe verdadeira me deu a vida. Então vejam bem, entre parênteses ali, sempre que aparecer entre parênteses, é porque tem um buraco, um furinho, e aí é o entendimento dos historiadores
que estaria escrito aquilo que está ali. Tá? Mas muito provavelmente é um consenso que, olha, muito provavelmente estava escrito isso. E a continuação, mas a minha mãe verdadeira me deu a vida. Bom, explicação. É um texto que parece ser meio confuso, meio estranho a gente imaginar que Jesus tenha dito isso, né? Quem não abandonar seu pai e sua mãe, como eu, né, não pode ser meu discípulo. Bom, vamos lá. Um lógico muito gnóstico. A mãe da matéria o gerou para a morte e a mãe celestial gerou para a vida verdadeira. A mãe celestial é um conceito gnóstico, né? Sobre Sofia, tem todo um contexto de gnosticismo, né? Que seria o próprio Deus, o próprio Ser Supremo, mas seria como se fosse uma parte de Deus com característica feminina, como se fosse, não é bem uma parte de Deus, porque Deus não se divide, mas é como se fosse um ventre gerador, né? E essa seria essa mãe celestial, mas que acredita-se que é um Deus único, tá? É importante não confundir isso. Seria um Deus único e, inclusive, para o gnosticismo, para o hermetismo também, existe esse conceito de gênero muito forte em todas as coisas. Nós, seres humanos, temos uma parte homem e uma parte mulher, ou melhor, uma parte masculina e uma parte feminina. A parte masculina é aquela parte que lança a ideia, lança a semente, lança o pensamento, né? E a parte feminina é a parte que molda, que cria, que gera, então. Então, essa divisão, ela ocorre não só em Deus, mas ocorre em todos os seres, em toda a natureza, segundo o gnosticismo. Bom, no gnosticismo, Sofia é uma figura feminina, que é considerada um dos aspectos femininos de Deus, e que se assemelha à alma humana. Dependendo da tradição gnóstica, Sofia também é considerada responsável pela criação do mundo material. Então, para alguns gnósticos, Sofia era também a criadora do mundo material. Sofia também é nome de uma deusa na mitologia grega, conhecida como a deusa da sabedoria ou do conhecimento. Ela é frequentemente encontrada em textos gnósticos primitivos ou esotéricos, como o Evangelho de Pirce Sophie e os gnósticos de Nag Hammadi. Então, da mesma forma, como nós estamos encontrando aqui agora, não a palavrinha Sofia diretamente escrita, mas essa referência a uma mãe que tenha criado os seres aqui encarnados, né? Bom, esse texto chama a atenção à transitoriedade da matéria e não devemos dar tamanha importância à família terrena, sendo mais importante a dar importância a Deus e a verdadeira vida espiritual, tá? Então, é uma forma, e Jesus disse isso inclusive nos canônicos, né? Em que a mãe e a mãe de Jesus, né, Maria, e seus irmãos estavam do lado de fora querendo entrar, e ele fala para os outros discípulos, olha, quem é a minha família são os que estão aqui, que estão seguindo o que o Pai manda, né? O que o Pai deseja, o que Deus deseja. Então, Jesus comenta em outros episódios e comenta parecido. Bom, e essa palavrinha abandona, quem não abandona seu pai e sua mãe, ela pode ser uma tradução incorreta, pode ser que a palavra em si, quando traduzida, ela não seja bem um abandono, mas seja mais um desapega, né? E não é um desapega de abandonar, de ignorar, de
largar para lá. É lógico, Jesus sempre pregou a caridade. Jesus nunca, jamais diria: deixe seu pai e sua mãe idosos para lá, ignore eles. Não, jamais, né? Jesus justamente pregaria dizendo: cuide do seu pai e da sua mãe. Mas, para que você faça a sua elevação, você precisa desapegar um pouco da matéria. E não envolve só pai e mãe, envolve tudo da matéria. Para que o discípulo consiga focar. E aí eu lembro, esse texto é um texto para discípulos, para os discípulos mais próximos, né? Para que o discípulo consiga, então, seguir a sua retidão, ele precisa desapegar de tudo da matéria, com a certeza de que vida após vida virão. E eram assim que acreditavam tanto os judeus quanto os gnósticos, né? Reencarnação. Acreditavam nas reencarnações constantes e que os seres que nessa vida são pai e mãe, em outra vida, podem não ser os mesmos pai e mãe em outra encarnação, por exemplo. Então, esse desapego, né, não significa não gostar mais, não, você continua gostando, você continua amando, mas se por um acaso você tem que ir no seu caminho, né, você precisa seguir o seu caminho e não ficar enraizado nas ideias e culturas do passado. É muito por aí esse pensamento também, porque muitas vezes nós trazemos cultura e pensamentos de nossos pais, de nossa família. Ah, minha família, não, a minha família é Macabeu, a minha família é Macabeu, e aí eu também tenho que ser, eu também tenho que ter essa forma de pensar, eu tenho que ter isso enraizado porque eu sou dessa família. Então, isso é muito também do que diz esse Logion. É desenraizar para que você consiga tomar o seu próprio caminho. Então, esse é o meu entendimento do Logion 101. Mas, de uma maneira geral, entre os historiadores ficam muito na dúvida nessa compreensão. Deixe o seu comentário, coloque a sua impressão, o que você acha desse ensinamento. Fique à vontade, todos podem participar. Eu gosto muito quando tem a participação, com sugestões e comentários. Vamos ao Logion 102. Jesus disse: ai dos fariseus, porque eles são como o cachorro dormindo na manjedoura dos bois, pois eles não comem, nem permite que os bois comam. Então, um Logion muito bonitinho, né? E dá até para a gente imaginar os cachorros correndo de um lado para o outro, latindo, e os bois assustados. Os bois não param para se alimentar e os cachorros também não se alimentam, né? E é isso que Jesus queria dizer aqui com relação aos fariseus. Os fariseus eram um grupo de judeus devotos da Torá. Os primeiros 5 livros da Bíblia, Bíblia judaica, que surgiu no século II a.C. O termo fariseu vem do hebraico perushim e significa separado. Quer dizer, eram os separados, eram os apartados, né? Os fariseus eram conhecidos pela sua essência na piedade pessoal, na sua aceitação da tradição oral. Eles aceitavam a tradição oral também, em adição à lei escrita, e pela sua rígida observação da lei. Eles acreditavam na reencarnação, nos anjos, na existência de espíritos e aguardavam o Messias. Então, vejam que o que Jesus está querendo dizer é que eles detinham de uma grande sabedoria, que era justamente essa sabedoria oral, e que eles transcreviam em seus livros e guardavam. A reclamação de Jesus é justamente essa. Guardavam demais em vez de se esforçar para constantemente ler, divulgar e passar adiante. O Logion é direto e claro. Os fariseus tinham acesso a grandes aprendizados, mas não mergulhavam no aprendizado e, ao mesmo tempo, não permitiam aos demais este mesmo aprendizado.
com chaves de enigmas e mistérios. A cultura oral judaica passada pelos tanaíns era profunda, mística e espiritual, e com grandes aprendizados, mas não era difundida como deveria ser. Muito bem, esse foi o Logion 102. Vamos ao Logion 103. Jesus disse: feliz do homem que sabe por quando e onde os ladrões vão entrar, porque dessa forma ele pode se levantar, reunirá suas forças e cingirá sua cintura antes que eles entrem. Muito bem. O conceito do ladrão é também usado em outros textos canônicos. Ele representa não um ladrão material, de fato, uma pessoa, um ser, né? Não. Ele representa os furtos que o mundo material nos gera, roubando nossa paz interior, nosso foco no que realmente importa. Nos contagia, então, esse ladrão, nos contagia com apegos e vícios materiais. Esses seriam, então, o dito ladrão. Quando já estamos na senda, com controle sobre si mesmo, controlamos a chegada desse ladrão, evitando-o. Então, quando nós estamos no caminho correto, no caminho do bem, seguindo o Evangelho de Jesus, seguindo as orientações de Jesus, nós conseguimos controlar, conseguimos até perceber que aquilo ali é instinto, é matéria, é ego querendo nos transformar, nos deixar raivosos, nos deixar chateados. E a gente consegue, percebendo isso, consegue controlar. Então é isso que Jesus quer dizer aqui. Armar-se antes deles invadirem não significa pegar uma arma física, né? Aqui é dito assim, e cingirá sua cintura, né? Não significa armar-se fisicamente, né? Colocar uma arma e estar preparado para lutar. Não, refere-se simbolicamente a estar preparado psicologicamente e espiritualmente para contrapor os avanços do ladrão. Então é isso, é estar preparado aí e perceber quando a gente é colocado em situações em que a gente tem que manter o controle e não cair nos instintos da matéria. Esse foi o Logion 103, vamos ao Logion 104. Disseram-lhe: vem, vamos orar hoje e jejuar. Jesus disse: que pecado eu teria cometido? Ou em que teria eu sido vencido? Mas, quando o esposo sair da câmara nupcial, então que jejuem e orem. Então, a explicação agora. Jesus, em diversas outras passagens, né, se coloca a favor do orar, e com frequência o fazia. E também, em alguns casos, a favor do jejuar, inclusive. Então, o problema aqui não é o orar e o jejuar, né? O problema talvez seja que o orar para corrigir um pecado. Eu acho que é isso que Jesus chama a atenção aqui. Olha, que pecado eu teria cometido? Provavelmente, nesse contexto, estavam conversando sobre vamos orar e jejuar, como os judeus faziam, né? Para que os nossos erros sejam perdoados por Deus, né? E Jesus está dizendo, olha, nesse momento eu não tenho nada a pagar, né? Estou bem, então por que eu iria? É isso que ele fala para os discípulos. Mas jamais Jesus seria contra a oração ou contra, não é isso, tá? É um momento específico com os discípulos mais internos aqui, ele fez esse ensinamento. Mas ele completa, mas quando o esposo sair da câmara nupcial,
então que jejuem e orem. O que Jesus quer dizer com o esposo sair da câmara nupcial, né? Isso aqui, se você não conhecer os conceitos gnósticos, helenísticos, né? Que com esse entendimento não vai fazer sentido. Bom, acredita-se então que neste caso o contexto tenha sido então criado com indagações sobre o jejuar para corrigir as faltas cometidas. Neste caso, Jesus explica. Em seu caso, não necessita, pois não possui faltas a serem corrigidos. Mas orienta que os demais façam isso. Sobre a câmara nupcial, aparece com frequência nos textos gnósticos e faz parte do momento mais elevado do ser, depois que você sobe a sua escadinha de elevação em várias e várias e várias encarnações. Quando você chega no nível mais alto, é o nível de união com Deus. É o nível em que Jesus comentava, eu já sou um com Deus. Né? É o nível da união. Quando chega no nível mais alto, no gnosticismo, eles chamam esse nível mais alto antes da união com Deus, eles chamam de câmara nupcial. Ou seja, é o estado mais elevado do ser e é um momento em que ele aguarda a união, então, com Deus. E essa união, como nós já falamos anteriormente, ela se dá vibratoriamente, né? Tanto que Jesus dizia, eu já sou um com Deus. Mas ele veio, ele encarnou, ele teve aqui o seu momento para passar as suas mensagens, né? Apesar de que ele já estava em sincronia harmônica, vibracional, estamos falando de vibração, de pensamento, de energia, né? Que estavam já intrínsecos ali com Deus, ou seja, já estavam já coesos ali com Deus, no mesmo sentido, na mesma direção, na mesma vibração e emoção. A câmara nupcial, então, é isso. Ela, nos conceitos gnósticos, ela representa esse nível mais elevado, então. Acredita-se que esta união é, acima de tudo, uma união energética e vibratória, mantendo o ser com a sua independência de ação e nível inferior ao Supremo Deus, mas na mesma harmonia. Esse foi o 104. Vamos agora ao Logion 105. Jesus disse, aquele que conhece de pai e mãe será chamado filho de prostituta. Né? Então, um texto também que é para gente, que é para assustar. Né? Será que Jesus teria falado isso? Né? Aquele que conhece. Né? Bom, o ponto de interrogação, ele não existia no texto antigo. Né? Aliás, não existia vírgula, não existia ponto, não existia nem separação. A gente pode ver aqui no exemplo aqui da imagem aqui embaixo, né? Era escrito um do lado do outro, então era muito difícil de compreender se era uma pergunta ou não que estava sendo feita, né? Lembrando, então, que na escrita antiga copta, né, não se usava vírgulas, pontuação, nem espaço era explicado. Quando ele fala aqui pai, é uma referência ao Pai Celestial. E quando ele fala mãe, uma referência gnóstica, a mãe criadora da matéria, uma essência feminina de Deus. Observação, não são dois deuses, mas um ventre de criação, espelhando o ser feminino. Tá? Bom, é uma exaltação a que conheçam o Pai cada vez mais profundamente e conheçam também a mãe e a matéria. Esses conhecimentos agregados nos permitem, então, a elevação. Então, o que Jesus exalta aqui é justamente isso, para que conheçamos a Deus e a nossa Mãe Celestial, geradora de todos nós na matéria. Né? E nos elevemos, então. Esses, então, não serão qualquer um. Não serão considerados ou chamados, serão os grandes mestres e serão um com Deus. Essa é o ensinamento exaltado aqui, extremamente gnóstico aqui, exaltado por Jesus aqui.
106, Lojam 106. Quando de dois fizerem um, vocês se tornarão filho do homem. E quando disserem montanha, mova-se, ela se moverá. Esse é muito lindo, né? Esse aqui lembra a gente também o grão de mostarda, né? Como Jesus disse também, olha, quando tiverdes fé, como esse grão de mostarda, ou esse pequeno grão de mostarda, se a fé que vocês têm, se fosse do tamanho desse grão de mostarda, vocês seriam capazes de mover uma montanha. Então, nessa mesma linha, aqui vão também esse Lojam 106. Semelhante ao Lojam 48 também, que já lemos anteriormente, quando unificarmos os contrastes em luta de espírito e matéria, né? Aqueles dois seres que estão em nós, né? Que na verdade não são dois seres, são dois estados. Um instinto material e um ser espiritual que sabe o caminho do bem, que tem lá dentro de si a direção correta, mas toda hora o ser instintivo joga raiva, joga sentimentos, prazeres, que tentam esse ser espiritual e acaba desviando o ser espiritual da retidão. Então, essa grande luta, né? Quando os dois se fizerem um, a vitória é sempre do ser espiritual. E esse ser espiritual, então, unificado, só se dá com a vitória espiritual, pois essa é a nossa essência. Outra visão é que fala sobre a unificação. Outra possibilidade, né? Outra maneira de ver esse Lojam aqui, seria que talvez Jesus estivesse falando sobre a unificação do ser com Deus. A unificação, né? Quando de dois se fizerem um, e naturalmente essa união só se dá após a sobreposição do espírito sobre a matéria. Então você não vai conseguir chegar no nível mais alto se você antes não tiver vencido então esse ser instintivo primário aqui na matéria, enquanto estamos encarnados. Ganha-se, então, os direitos divinos e poderes sobre o universo, como Jesus já possuía. Então, Jesus tinha os poderes, né, de diversos tipos de poderes, de dupla visão, de visão à distância, de cura, né? Quantas curas Jesus fez, de multiplicação, de matéria. Então é isso. O que Jesus alerta aqui é, olha, a gente precisa, então, fazer essa unificação. E quando fizermos, moveremos montanhas. Vamos ao Lojam agora 107, é o último de hoje. Jesus disse, o reino é semelhante a um pastor que tinha 100 ovelhas. Uma delas, a maior, extraviou-se. Ele deixou as 99 e procurou até encontrá-la. Depois de todo esse trabalho, ele disse à ovelha, amo-te mais do que as 99, e trouxe-a de volta. Né? Bom, a explicação. O pastor não é capaz de abandonar nenhuma ovelha, indo atrás de uma que se perdeu, mas tendo certeza de onde estão as demais. Então, ele sabia que as 99 estavam seguras e foi atrás daquela que se perdeu. Difere um pouco de como está disposta nos canônicos. O pastor seria, então, Jesus, né? É Jesus, que conduz todos. Porém, não existe a declaração de amor àquela que se perdeu. Então, ou seja, nos canônicos não tem essa declaração amo-te mais do que as 99, né? Como tem aqui no gnóstico aqui. A declaração de amor cabe em particular e é necessária para que a ovelha perdida perceba que ela é bem-vinda, amada e possa se juntar ao grupo que havia deixado e não se perca mais. Lembremos também aqui, né, lendo esse Lojam belíssimo, a gente lembra do Lojam também da parábola do retorno do filho pródigo, né, e que um dos filhos se afastou, gastou todo o dinheiro e depois voltou para casa sem ter nada, sem dinheiro nenhum. E o que o pai fez? Fez uma festança para o filho que estava retornando. Né?
Então lembra muito, é o mesmo contexto, o contexto é o mesmo, né? E é uma forma dele dizer também para esse filho que ama ele, né? Que ama ele, apesar dele ter ido embora, levado a herança dele e gastado toda a sua fortuna com prazeres mundanos. Ele retornou para casa e o pai o recebeu com festa. Então lembra muito, parece muito, inclusive com o trechozinho do Amo-te muito, né? Que na verdade é aquela festa que foi feita para o filho que estava chegando. Muito bem, encerramos aqui hoje então, e no próximo episódio nós vamos da 108, do Lojão 108 até o Lojão 114, e aí encerramos essa sequência do Evangelho de Tomé. E aí tem várias outras sequências que você pode fazer aqui no canal também. Bora lá então. Até a próxima aula. Até lá.